Aluno, bora lá falar de reações de eliminação. Pois bem, se você entendeu as reações de adição, agora tá muito tranquilo. Por que que tá tranquilo? Porque agora é o inverso. Então lá a gente quebrava a π e adicionava os reagentes. Aqui, aluno, a gente vai pegar o substrato e vai retirar. Então, essas reações vão ser identificadas sempre pelo aumento de número das π's. Então, quando você comparar o substrato e o produto, você vai ver que o produto vai ter mais ligação π, ou essas reações vão ocorrer com ciclização, com fechamento da cadeia. Então, o processo é o mesmo. Tudo que a gente adicionou na aula de adição, a gente vai retirar agora. A gente começa com a eliminação de halogênios. Essas reações se dão sempre em dialetos vicinais na presença de zinco metálico. Então, nesse caso, lembra, dialetos são dois halogênios, aletos família 17, família 7A, vicinal porque são vizinhos. Então eu tenho aqui, ó, cloro e cloro. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono. Então, esses dois cloros estão ligados em carbonos vizinhos. O que vai acontecer? O Zn, então, vai ajudar a retirar ZnCl2. Então, saem os dois cloros, forma-se uma ligação π aqui entre esses dois carbonos. É bem tranquilo. Dialeto vicinal, presença de zinco, sossegado, formação de alceno, não tinha nenhuma π. Então agora eu tenho uma, aumentou o número de π's, reação de eliminação. Olha só, detalhe, hein? Quando na extremidade, então quando a gente tem os dialetos que não são vicinais, ó, se você pegar, ó, carbono 1, 2 e 3, você vai ter um cloro no carbono 1 e um cloro no 3. Nesse caso, quando os halogênios estão nas extremidades, aí a gente gera uma ciclização da cadeia. O zinco vai tirar os dois cloros e a cadeia então passa a ser fechada. Eu tinha uma cadeia aberta, agora eu tenho uma cadeia fechada, reação de eliminação. Então, quando a gente fala de aletos, né, dos halogênios, dialeto vicinal, tira os dois, põe uma π. Se esses dois halogênios estiverem nas extremidades, arranca os caras e fecha a cadeia. Tranquilo demais? Vamos lá então para desidrohalogenação. Qual é o detalhe aqui? Lá na hidrohalogenação, lembra dos hidrácidos? O hidrogênio sempre entrava no carbono mais hidrogenado. Regra de Markov-Nikov. Aluno, na desidrohalogenação, o detalhe é, vai haver a eliminação de HX, então vai haver a eliminação de um hidrácido na presença de base forte. Na verdade, a base, ela serve para tirar o hidrácido. Então eu tenho HCl, por exemplo, tá lá, um do lado do outro, são vizinhos. Eu tenho uma base forte, eu retiro esse ácido. O detalhe é que essa reação ocorre em presença de álcool. Então isso aí você tem que anotar, não tem jeito. Você vai ter que ficar muito atento a isso, principalmente se você for fazer um vestibular tradicional. Lembra, se você vai retirar um hidrácido, HBr, HCl ou HI, eles vão colocar uma base forte, só que o meio reacional será álcool. Por quê? Porque se for água, vai acontecer uma substituição e não uma eliminação. Então entenda, quando você olhar aqui, ó, debaixo da setinha, tá escrito álcool, reação de eliminação. Se aqui embaixo tivesse escrito água, seria uma reação de substituição. Você iria trocar o aleto, você iria trocar o halogênio pela hidroxila. Então você só ia substituir, tirar o aleto e adicionar uma hidroxila, formando um álcool. Então esse é um detalhe. A presença aqui será sempre de álcool. Tranquilo até então? Nesse caso, eu tenho aqui o meu aleto, tá aqui o meu iodo, só que eu posso retirar vizinho, né? Então eu posso tirar deste carbono, como posso tirar daquele carbono. Aluno, regra de Markov-Nikov. Hidrogênio, se é para adicionar, a gente adiciona sempre no carbono mais hidrogenado. O hidrogênio, então, se for para retirar, ele será sempre do carbono menos hidrogenado. Então lembra disso. Para adicionar, adicione quem tem mais. Para tirar, tire de quem tem menos. Então, entre as opções, tirar desse carbono da ponta, que tem 3 hidrogênios,
ou tirar deste carbono, que tem 2 hidrogênios, vai sair deste daqui, a dupla vai ser formada. Eu não me preocupei com os produtos orgânicos, por quê? Vai sair o HI, o ácido iodídrico. Ele vai reagir com KOH, então vai formar o iodeto de potássio mais a água. São produtos inorgânicos que a gente não tem que ficar se prendendo muito. Então, diquinha para você. Lembra, adição. A gente sempre adiciona o hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Eliminação, presença de álcool. A gente sempre tira o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Poderia, tá vendo aqui, ó, eu tenho um CH3 aqui, CH3 aqui. Se esse aqui fosse o menos hidrogenado, ó, formaria uma dupla aqui, tá? Então, sempre você vai olhar os carbonos vizinhos e vai retirar do menos hidrogenado. E aí, a gente também tem a desidrogenação, porque a gente tem a hidrogenação e a gente tem a desidrogenação, que é bem tranquilo. A gente vai ter lá um hidrocarboneto, um alcano, por exemplo, ou um alceno, presença de calor, sai o hidrogênio, apresenta uma ligação π. Então, o alcano viraria um alceno viraria um alcino. É bem tranquilo. O detalhe, quando você estiver fazendo questões envolvendo esses assuntos, só muita atenção. Meio alcoólico, eliminação. Meio aquoso, substituição, formando álcool. Bora lá agora falar da desidratação. Aluno, então vamos lá falar de desidratação de álcool. É tranquilo, é sossegado, tem um detalhe. Isso aqui é importante para o Enem. Então vamos lá. Na desidratação de álcool, meio ácido, é importante você dar aquela lembradinha que o ácido sulfúrico é um desidratante. Então tem ácido sulfúrico na parada, vai ser eliminado água. Então já fica aí uma dica importante para vocês. De uma forma geral, ó, eu tenho aqui um álcool, vai sair o hidrogênio, vai sair o OH, o meio é ácido sulfúrico, uma desidratação, forma-se um alceno e forma água tranquilo. Lembra, ela vai obedecer, essa eliminação, obedece à regra de Saytzeff. Não, mas o que é a regra de Saytzeff? É o oposto da regra de Markov-Nikov. Então, Markov-Nikov, hidrogênio no carbono mais hidrogenado, regra de Saytzeff, o hidrogênio sempre será retirado do carbono menos hidrogenado. Até aí, tranquilo, sossegado. Porém, aluno, tem um detalhe. As reações de desidratação em álcoois, elas podem acontecer de duas formas. Intramolecular, dentro da própria molécula, ou intermolecular, entre moléculas. Então, ó, intramolecular, dentro da molécula. Intermolecular, entre moléculas. Vamos ver então a diferença aqui, ó. A intramolecular é uma desidratação que ocorre em temperaturas altas. Nesse caso, temperatura maior ou igual a 170 graus Celsius. Isso é um detalhe. Dependendo da temperatura que tiver escrito aqui, embaixo da setinha, isso vai modificar o produto formado. Então vamos lá, ó. Temperatura 220 graus, temperatura alta, desidratação intramolecular. Então eu tenho aqui o etanol, ó, 2 carbonos, o álcool, etanol, sai a hidroxila do carbono, sai o hidrogênio do outro e eu formei o eteno. Abre parênteses, olha só, dá uma olhada nisso aqui. O álcool, ele é um combustível renovável. O etanol, ele é feito lá a partir da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Se eu pegar o etanol e fizer uma eliminação, uma desidratação, eu vou produzir o eteno. O eteno que também tem nome usual aí de etileno. E o etileno pode formar para nós o polietileno. Aluno, o que a gente chama de plástico verde ou bioplástico. Tá, mas por que ele é chamado de bioplástico? Porque ele é um plástico de origem renovável, por causa do etanol. Então o bioplástico, ele é o polietileno, derivado da desidratação do etanol. Anota aí para você não errar isso. O bioplástico não é biodegradável, tá? Guarda isso aí. O bioplástico, ele é chamado assim porque bio vem de fonte renovável. Ele também pode ser chamado de plástico verde. E é claro que pelo nome, né, bioplástico, plástico verde, você acaba comprando isso como se fosse assim, a salvação do planeta. Na verdade, não. É o mesmo
polietileno lá derivado do petróleo. Tá? Os plásticos são idênticos. A diferença está na fonte. Mas aí é claro, eu preciso de petróleo para ter plástico? No caso do polietileno, não. A gente consegue obtê-lo através do etanol. Tudo bem aí? Fica ligado nisso, é importante. Mas ó, saiu o H, eu tenho o meu alceno. Agora, se a minha temperatura for baixa, aqui ó, 140 graus. Então, temperatura alta, maior ou igual a 170 intramolecular. Menor ou igual a 140 intermolecular. Se tem ácido sulfúrico, vai sair água, a gente não discute. Só que aqui a gente forma um alceno. Na inter, a gente forma um éter. Então vai haver a formação de um éter. Então eu tenho aqui o mesmo etanol, formando para nós o etoxietano. Tá, mas como é que isso aqui vai se dar? Simples, lembra que você tem um mol desse negócio. Então você tem 6 vezes 10 a 23 unidades desse negócio. Então significa que, ó, um etanol aqui com a outra molécula do etanol, o que essas duas moléculas vão fazer? Elas vão liberar uma água, sai a hidroxila, sai o hidrogênio, água liberada. O oxigênio se liga ao carbono e forma um éter. Então, fica ligado nisso, é um detalhe aí, tá? A temperatura. E não se esquece a questão do bioplástico ou plástico verde, que de bio aí é só origem mesmo renovável. No mais, galera, espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, volta o vídeo. Estou à disposição sempre aí. Grande abraço, fui!